pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Um Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Olá, pessoal! Quanto tempo, né, galera? Pois é, olha só, gente. Pra quem não ficou até o final do episódio, do último episódio, a gente tinha falado que ia lançar na semana seguinte, mas resolvemos não deixar vocês esperando tanto tempo, então este episódio está saindo antes. Olha só como a gente é legal. Então, a segunda parte do caso da Mary Kay Letourneau. Se você não ouviu a primeira parte, volta lá e escute, que a gente vai começar exatamente de onde paramos. Tem algum recado antes de começar? Não só os alertas básicos, por favor, ouçam no episódio anterior, mas tem questão de abuso de menores, então, e de estupro de vulnerável. É isso. Então, bora para a segunda parte do caso de hoje. A gente parou, a Mary Kay tinha sido condenada, né? A 3 meses de prisão, porque ela fez um acordo. 6, mas, né, 3 ela podia sair. Verdade. Fez um acordo, ela tinha acabado de dar à luz também, a filhinha dela, com o Willie, né? Que é uma criança, que na época do julgamento estava com 13 anos. Então, acabamos com as promessas, né, de que ela não teria mais contato com o Willie e, né, que ia se tratar aí para seus transtornos que nada tem a ver com os abusos que ela cometeu. Sim, que prometeu, tipo, falou, né, que a juíza foi lá, falou, olha, ela não parece, né, que é uma das motivações, né, gente, é que quando você vai falar sentença, né, se a pessoa tem possibilidade de fazer isso de novo ou não. Isso, se é um risco para a sociedade, né. É um risco, né, e aí a juíza entendeu que ela não seria um risco para a sociedade, é porque ela prometeu que nunca mais faria isso de novo, e um ponto da juíza é que ela nunca mais, né, falasse com o Willie, né? Isso. Só que quem é que ia, né, colocar isso em prática aí, de garantir que ela não fosse falar com ele, né? Ainda mais uma criança ali no meio. Além dele, né? Uma criança, outra criança que não é ele, a criança, a filha deles. Então, o David Gerke, que era o advogado de defesa da Mary, afirmava para a imprensa que a sua cliente não recebeu tratamento especial e já tinha sofrido punição severa com a perda de sua carreira, família e reputação. Ele falou assim: algumas pessoas dirão que Mary recebeu tratamento especial por ser mulher, por ser bem-sucedida, por ser atraente. Sempre há críticas após o veredito de um júri. Mas eu diria que sim, essas pessoas estão certas, porque ela recebeu, sim, tratamento especial, porque... E, inclusive, porque como ele coloca, né, tipo, por ela ser atraente, o pessoal não via como um crime, via como uma realização de um sonho de infância, sabe? Não era um abuso, né? Exatamente. É porque quando eu era criança, eu tinha tesão pela minha professora e esse menino realizou meu sonho. Não. Você, quando era criança, tinha tesão pela sua professora porque é o seu despertar sexual e o após isso é um crime, entendeu? Exatamente. Ela se aproveitar dessa situação, né? No dia 13 de janeiro, ela reativou um pager antigo com um novo número e, posteriormente, ativou outro pager, que, segundo a polícia, permitiu que ela e o menino se comunicassem à vontade. Gente, pra quem não é idoso... Nossa, é verdade, a gente vai ter que explicar o que é pager. O que era um pager? Nessa época... telefone celular não era tão fácil de ter um telefone celular e era muito mais limitado. Então, para você trocar mensagens, muitas pessoas usavam pagers, que era um aparelhinho também. E era muito mais barato que um celular. Muito barato. Lá nos Estados Unidos usava muito, né? Que no Brasil não chegou tanto. Minha família tinha, só que aí eu adorava mandar para minhas primas, tipo, gosto muito de você, prima, sabe? Assim. E você tinha, gente, era um processo que você tinha que ligar para uma central, falar o recado, e aí essa central digitava o recado Isso no Brasil, né? Digitava o recado. O pager é porque ele, na verdade, até fui procurar que ele usa onda de rádio, não é de telefone, por isso que ele era diferente. Chamavam de bip também, né? Sim. Mas enfim, gente, ele trocava mensagem, assim, você não podia ligar, né? Porque ele era por coisa de rádio. Era isso, né? Você tinha um pager, você trocava mensagem com o pager direto de outra pessoa, você tinha que ter o número certinho. E aí, ela conseguiu esse novo, né, pra trocar mensagem com ele, e ela começou a voltar pra casa tarde da noite,
noite, dizendo aos amigos que a escuridão lhe proporcionava uma sensação de proteção e anonimato. Sei que proteção ela quer. Uhum. Em 3 de fevereiro de 98, 4 semanas após cumprir a prisão. 4 semanas, gente. Mal deu 2 meses. Um mês, né? 4 semanas é um mês. É um mês. É certinho mesmo. Mary foi encontrada pela polícia em um carro com Willie perto da sua casa. Mary inicialmente disse que estava sozinha no carro. Ela e Willie forneceram nomes falsos quando solicitado a se identificar. Embora tenha sido relatado que houve uma relação sexual no carro, o Willie disse a um detetive que ele e Mary se beijaram frequentemente e também relatou que tocou a Mary na coxa, mas que não houve relação sexual. Gente, independente se houvesse ou não relação sexual, ela não poderia ver essa criança nunca mais. Sim. Certo? Seria isso, sabe? Ou se visse, porque, enfim, né, tem filhos juntos, seria supervisionado. Exatamente. Uhum. Havia evidências de que os dois se encontraram várias vezes desde a libertação de Mary da prisão em 2 de janeiro. Quando ela foi presa, a polícia encontrou $6.200 em dinheiro, $2.000 atualmente, né, o que seria, mais ou menos, roupas de bebê e seu passaporte dentro do carro. Recibos de compras no valor de $850, né, que hoje em dia equivaleria a $1.700 atualmente, feitas de 20 de janeiro, referentes a roupas masculinas, juvenis e infantis, também foram encontrados. Mary disse que o dinheiro era para tratamentos dermatológicos e para seu advogado de divórcio, e que algumas roupas masculinas eram presentes para parentes e para ela mesma, já que ela gostava de usar roupas masculinas largas. Ah, minha filha... Você jura, né? Jura? Jura que alguém vai acreditar que vocês não estavam querendo fugir. Que você não está querendo sequestrar este menino que você está abusando desde que ele tinha 12 anos. Em 8 de fevereiro de 98, o jornal Seattle Post-Intelligence citou fontes não identificadas dizendo que a agência estadual foi alertada pela terapeuta do Willie depois que ele disse que ele e a Mary estavam tendo relações sexuais novamente. Dan Donohoe, que era o porta-voz do Ministério Público do Condado de King, disse que o relatório afirmava que os dois tiveram pelo menos um encontro sexual pouco depois da libertação dela da prisão. E aí, no dia 11 de fevereiro, um jornal também de Seattle noticiou que a Mary Kay ficou confusa e frustrada, parou de tomar a medicação que foi prescrita para ela, para um transtorno psicológico, e fez compras compulsivas. Ela dirigia sozinha até 3 consultas de psicoterapia por semana e fazia o acompanhamento por telefone e comparecia às reuniões obrigatórias com o agente de liberdade condicional. Ou seja, se ela parou o tratamento, gente, então ela não tá cumprindo definitivamente nada do que ela estava fazendo. Porque a juíza está falando, olha, beleza, mas ela vai às coisas obrigatórias. Ela vai porque é obrigada, entendeu? É diferente. Exato. Agora, Exatamente. As coisas que ela deveria fazer como uma iniciativa de, como é mesmo? Reinserção, né? À sociedade, que seria o quê? Se afastar completamente da criança que ela abusou, que ela violentou, que ela estuprou, e também fazer um tratamento, né, sobre isso, ela não estava fazendo. Sim. Enfim, gente, esse caso me deixa muito revoltada. Certo? Ai, sim, é absurdo. Ela também começou a falar sobre buscar uma alternativa naturopática aos medicamentos que tomava para aliviar oscilações de humor causadas pelo transtorno bipolar, e ficou cada vez mais insegura em relação à sua aparência. Inclusive, tem vários documentos e depoimentos que falam que também, né, essa questão do abuso sexual também estava muito associado, né, essa insegurança dela, né? Porque para você manipular uma criança é muito mais fácil, né? Então, para você ficar menos insegura é muito mais fácil também com essa criança, né? Porque essa é uma criança, ela não vai total controle, né? Exatamente, é diferente de você casar com um cara adulto que pode ou não, por exemplo, te trair, né? Amigos disseram que ela consultou um dermatologista sobre um peeling químico para remover cicatrizes de acne do rosto. Planejava fazer uma cirurgia plástica para remover rugas profundas da testa e usava calças moletons largas e camisetas por baixo de moletom, porque se achava magra demais. Em fevereiro de 98, a juíza revogou o acordo de confissão anterior da Mary e restabeleceu a pena de prisão de 7 anos e meio por violar essa ordem de restrição. Que, como a Jéssica comentou, ela não estava fazendo nada do que ela tinha feito de acordo, né? A juíza declarou: este caso não se trata de um sistema falho, trata-se de uma oportunidade que você desperdiçou totalmente. É isso, tipo, não vai dizer que a gente não deu oportunidade, a gente deu. Só que o problema também que eu acho
acho é que, com essa fala da juíza, é que o sistema, sim, falhou porque revitimizou a pessoa. Sim. Não teve nenhuma garantia de segurança pro Vili, né? Não tem como falar que o sistema não falhou. O sistema não teria falho se, por exemplo... beleza, a gente viu que eles estavam mandando mensagem, mas interveio antes, enfim. O sistema não acompanhou também essa criança, né? Não acompanhou o distanciamento, enfim. Eu achei que falhou totalmente, sim. Ela, então, condenou a Mary, né, a 7 anos e meio de prisão, que era a pena máxima para estupro de criança. Gente, chocada, né? Também é outro absurdo, né? Não, chocada, assim. Destrói a vida de uma pessoa e você... 7 anos e meio de prisão. E entrevistas e um livro crime sobre... de roubo, desculpa interromper, mas eu ia falar, porque existem crimes de roubo nos Estados Unidos, né, mas como lá isso é mais importante talvez que uma criança, né? A propriedade privada é mais importante, né? Então aí vai ser mais tempo, né? Com certeza. Bom, entrevistas e um livro sobre seu envolvimento com o Vili, a Mary disse que fez sexo com ele em janeiro. A polícia disse que não tinha provas de que houve relação sexual no incidente do carro em fevereiro e ela cumpriu a sua pena no Centro Correcional Feminino de Washington. Ela, inclusive, ela lançou... Os dois escreveram juntos um livro. Sim. Já vou falar aqui mais pra frente. Até tu falou? Tá. Então, guardarei meus comentários mais pra frente, então. Que também é uma parte onde a gente vai falar sobre todo o caos pós eles se estabelecerem como casal, enfim, né? Sim. Só uma indicação, gente, que eu tinha comentado no outro episódio, acabei não falando qual podcast que eu ouvi sobre esse caso, que eu achei muito bom, é o Female Criminals, que tem no Spotify. Eles têm um episódio de 2 partes também, tem muitos detalhes da história. Eu achei muito legal, eu gosto muito desse podcast, é bem completinho, é bem feitinho, tem, assim, eles usam bastante fonte oficial mesmo, então é bem bacana porque eles vão botando coisa tipo, estudos psicológicos no meio, sabe, pra dar deve lembrar os Down Under e Saudades, inclusive. Lembra bastante, sim, os da... Não só da Wonder, da Parcast. Nossa, também, nossa, É muito parecido, mas... Enfim, é muito bom, gente. Pode seguir eles são maravilhosos. Mas é em inglês, né? Mas fica aí a indicação. Desde que tinha voltado para a prisão, ela se tornou a queridinha dos programas de entrevistas vespertinos e a entrevistada exclusiva de todos os tabloides. Um dia nos casaremos, viveremos felizes para sempre. Minhas 2 famílias serão uma só e tudo será perfeito, disse ela a um entrevistador de uma emissora de televisão local. Não poderia estar mais feliz, há uma nova vida dentro de mim. É um sinal de que Deus quer que fiquemos juntos. Que sejamos um só. Porque sim, gente, Mary novamente foi presa grávida. Sim. Entendeu? Então, e o absurdo é que nessa segunda prisão ela despirocou de vez, né? Eu acho também por essa questão de não tomar um medicamento, né? De bipolaridade e tal. Ela começou assim a declarar que ela estava planejando um futuro com o Vili. E novamente, pra mim, o Estado deveria sim intervir nessa questão. Sim, sabe? E eu acho também que porque ela não podia mais esconder, né, o que estava acontecendo. Todo mundo sabia do que ela fez e tal. Porque antes, quando ela começou a abusar dele, ela falava pras amigas, assim, que todo mundo sabia que ela não era muito feliz no casamento dela, né? E daí ela falava assim, eu encontrei outro homem, mas ela não falava quem era. Nem era homem, né? Era uma criança. Mas ela não falava, né? E as amigas ficavam, que bom, né? A gente quer que você seja feliz, sem ninguém saber que era uma criança. Então, agora que todo mundo já sabia, ela não tinha como esconder, ela meio que tacou foda-se, né? E pra mim, quando ela dá essas entrevistas também, pra mim é uma questão de manipulação de imagem. Sim. Porque se você entra lá como uma estupradora de criança, é uma imagem que você passa. Agora, se você entra lá como uma pessoa que sim cometeu um erro, mas que vai casar com aquela pessoa e ter sabe? É o amor proibido, né? É uma história de amor, olha só. Enquanto cumpria sua segunda pena na prisão, a Mary deu à luz a segunda filha com Vili em 16 de outubro de 98. Naquele ano, Mary e Vili escreveram juntos um livro publicado na França chamado Apenas um Crime, o Amor. Porque foi o único lugar que foi publicado foi na França. E justamente porque na França, por algum motivo, eles enxergavam como uma história de amor e tragédia, né? Este caso. Então, mais mas aí, tipo, era uma coisa que eu li, assim, é que a galera ficava, mas
existem romances de uma pessoa de 13 anos e uma pessoa de 50. Beleza, cara, mas você tá falando de, sei lá, Shakespeare, sei lá, mano. Sabe? Sim, Você não tá falando baladas de centenas de anos atrás, tá ligado? Sabe, tipo, 98, cara, não faz tanto tempo. Exato, então, tipo, foi o único lugar. Ela lutou para não ser lançado nos Estados Unidos, ela brigou para não lançarem lá, e cada um escreveu a sua parte, né? Por meio dos advogados, eles conseguiam se comunicar sobre o livro. Então, é isso, assim, o Vili escreveu e a parte dele era só os encontros sexuais que eles tiveram, né? Como um adolescente que ele é óbvio que ele escreveu só sobre isso, tipo. Ai, enfim. Bom, em 99, né, lançaram um segundo livro, que aí foi publicado nos Estados Unidos, mas escrito com a mínima colaboração dela e nenhuma de Vili, que chamava Se Amar Você é Errado. Entendeu os nomes, gente? Apenas um crime, amor. Se amar você é errado, tipo, gente, cometi um erro, mas olha que amor lindo. É absurdo, né, cara? É absurdo. Na época, o Vili dizia estar radiante ao saber que ela deu outra filha para ele. Ele falou: estou muito animado e mal posso esperar para voltar e ver meu próximo bebê. E ele tinha 15 anos nessa época. A declaração dele, né? Tenho 2 filhas e sou pai solteiro, com 15 anos, gente. Em maio de 99, a Mary teve o divórcio do primeiro casamento enquanto estava presa, e o Steve, né, o ex-marido, teve a guarda dos 4 filhos deles. Durante seu encarceramento, a Mary teve permissão para receber visita dos filhos, e quando o pai dela faleceu em 2001, a Mary solicitou uma licença para comparecer ao funeral na Virgínia, e o pedido foi negado. Isso pegou muito a Mary nessa época, porque lembra que o pai dela, né, gente... Enfim, era o homem mais perfeito do mundo pra ela. Era o né? mais perfeito do mundo, e ela era a filha favorita dele, enfim. Então, enquanto estava na prisão, a Mary dava aulas particulares para outras detentas, criava audiolivros para leitores cegos, participava do coral da prisão e raramente faltava à missa. Devido à notoriedade, Mary era impopular entre as outras detentas. Ela respondia aos guardas e se recusava a trabalhar, e segundo relatos, foi punida passando 18 dos seus primeiros 24 meses em confinamento solitário. Em uma ocasião, Mary cumpriu 6 meses de confinamento solitário quando cartas que tentou enviar a Vili foram interceptadas. Vili abandonou o ensino médio e sua mãe obteve a guarda, né, de seus 2 filhos. Ele lutou contra a depressão suicida e o alcoolismo, tentando suicídio em março de 99. E aí você vai me dizer que não, que é uma história de amor, sabe? É concebível. Olha a saúde mental de uma criança de 15 anos. Em 2002, o Vili, com 18 anos, e a sua mãe, a Suna, eles entraram com um processo civil contra o distrito escolar de Highline, o antigo empregador da Mary e sua cidade natal, Des Moines, em Washington. Eles pediam mais de $1 milhão por perda de renda, custos médicos e danos morais. Segundo os advogados, ele tinha entrado em uma espiral descendente de abuso de drogas, problemas com lei e depressão, que ele atribuiu às autoridades de sua antiga escola e de sua cidade natal. O Vili alegou que elas não o protegeram da Mary, a quem ele agora considerava sua agressora. É isso, quando não é que ele considerava, gente, um ponto importante, enquanto, no geral, ele ainda falava que ela era mulher dele e coisas do tipo. Sim. Mas, durante esse processo, ele assume, né, que ela era uma agressora dele. Porque, eu imagino, pra ele deve ser muito complicado, né? Devia ser muito complicado, porque... E confuso mesmo. É o aliciamento dele, né? Tipo, ela manipulou ele a ponto dele achar que ama ela, e pode mesmo amar, né? Depois de tanto tempo, ele ama e odeia ela ao mesmo tempo, né? Então, é muito conflito dentro da cabeça dele, assim, eu acho que realmente não tem como essa relação ser saudável. Não tem como. E, tipo, todos esses conflitos dentro dele também não tem como ele ser saudável também, né? Porque nesse nível de manipulação que ele passou, assim, é muito horrível mesmo. As autoridades escolares argumentaram que não poderiam ter impedido o relacionamento porque ele começou após o último dia de aula, em junho de 96, e porque os dois nunca tiveram relações sexuais na dependência da escola. Foi o que Vili tinha declarado na época, né, no primeiro julgamento, sob juramento em
depoimentos prestados em setembro e novembro dos anos de 2000, né? Mas Ville contradisse essa versão durante o julgamento. Ele disse aos jurados do Tribunal Superior do Condado de King que Mary praticou sexo oral nele pela primeira vez quando ele tinha 12 anos e ainda era aluno dela na escola primária de Shorewood. Gente, aluno, sabe? Uma criança, né, cara, 12 anos. No dia seguinte, segundo ele, eles trocaram bilhetes em sala de aula sobre o incidente. Eles também escreveram juntos um poema de teor sexual em um computador na biblioteca da escola. E além disso, ele diz que quando estava na 7ª série, ele voltou à escola primária Shorewood para ajudar a Mary com um projeto escolar. E aí, sozinhos, no final da tarde, eles fizeram sexo 3 vezes na escola. No ginásio, no banheiro feminino e na sala de aula dela. Em outra ocasião, naquele ano, a Mary praticou sexo oral nele dentro de sua van no estacionamento da escola, perto da sala de música. E aqui dá pra gente, basicamente, trocar, né, sexo por abuso, gente, porque... E também, lembrando, gente, que essas declarações só foram nesse julgamento em si, tá? No julgamento, o julgamento em si rolou 2000, né? Em 2000. Mas o que acontece? Nas primeiras declarações, eles falam que não, que, tipo, o relacionamento deles começa quando a Mary começa a instruir ele vai na casa dela, eles começam a sair juntos e ali. Então, até então, ele não tinha falado isso tudo, né? Então foi um boom também sobre isso. É que também é um processo, porque quando ele era criança, ele nem se via como vítima, né? Quando começou ali o abuso, ele com 12, 13 anos, tanto que ele dava essas declarações, ele que fez uma aposta pra ver se seduzia ela, sabe? E também é que o objetivo dele e da mãe dele, nesse processo, era punir a escola, né? Então era rebater também, né, as alegações de que nunca teve nada. Ele, mas teve, entendeu? Ele, na verdade, né? Não, e eu digo também pra ele, é um processo de se entender como vítima, Total. né? Toda vítima de abuso também acaba passando por isso. Você perceber que o que você passou foi um abuso, vou ter essa aceitação, né? De você se ver como vítima e depois como sobrevivente. E, tipo, você continuar com o abusador não quer dizer que você não sofreu aquele abuso. Exato. Entendeu? O advogado do distrito escolar, o Mike Patterson, disse que estava perplexo com o depoimento. Quando ele tinha 17 anos, né, essa é uma fala do advogado, ele testemunhou que nunca teve relações sexuais nas dependências da escola. Ponto final. Isso claramente é uma invenção recente, ou ele está simplesmente tentando melhorar sua versão dos fatos. O advogado de Ville, o Cyrus Vance Jr., reconheceu que ele havia testemunhado anteriormente que ele e Mary nunca tiveram relações sexuais nas dependências da escola, mas que, anos atrás, disse Vance, Ville contou ao contrário aos psicólogos infantis. Ele também alegou que a idade e o estado mental de Ville, que estava confuso e queria proteger Mary naquela época, desempenharam um papel importante. Tipo, naquela época ele não queria que a Mary fosse mais afetada, então ele não falou, né? Ainda mais que eles tinham acabado de ser um filho, né? Então, o Ville disse no julgamento que a Mary foi a melhor coisa que lhe aconteceu porque ela o incentivou a ser criativa. Ela foi a primeira pessoa que se interessou pela sua arte, disse ele. Mas também disse que gostaria que o relacionamento deles tivesse sido diferente. Foi relatado... é muito triste isso, né? E é uma coisa que ele fala em várias entrevistas, né? Ele e a mãe dele também, né? Que é tipo, a Mary é uma pessoa ótima e tal, mas eu não gostaria de ter que começado assim, entendeu? Foi relatado durante o julgamento que em algum momento durante o 6º ano do Ville na escola, os funcionários da escola o viram dirigindo a van de Mary no estacionamento da escola, mas não relataram o incidente às autoridades, de acordo com o processo. Por volta da mesma época, o zelador da escola, chamado Jeff Smith, admitiu ter encontrado os dois no banheiro da escola primária com as luzes apagadas. A Mary disse a ele na ocasião que o Ville estava com um problema de comportamento que ela queria discutir com ele em particular. E o Jeff relatou o incidente suspeito ao supervisor, mas nenhum dos dois o reportou à diretora da escola. É o lance também dela ser muito bem vista, né, pela escola. Tipo, ela é muito querida, ela tá emprestando o carro, sabe? Tipo, é isso, sabe? Porque ela é muito querida, ela, enfim, é maternal aí. Vários outros incidentes não relataram ocorreram, incluindo um em que uma colega professora flagrou os dois dançando agarradinhos na frente de outros alunos. Mary alegou que era para uma festa de Dia dos Namorados e que havia dançado com todos seus alunos. A outra professora afirmou que Mary, certa vez, saiu durante uma reunião para aconselhar um aluno com problemas e quando voltou, abre aspas, cheirava sexo. Tipo, gente... Nossa, cara...
Ai, que absurdo. E é aquela coisa que, assim, talvez individualmente não chamam tanto atenção, ou, impressão minha, né? Mas se todo mundo, no final das contas, tivesse reportado a diretora, ela ia ver todo. É porque cada um pegava um pedacinho, né? É. E aí a pessoa ficava... Porque você acaba se duvidando também, você fica... será que é isso mesmo? Às vezes nossa, eu que tô perturbada, nada a ver, sabe? Exato, só que que nem tu falou, se cada um tivesse desconfiado de um pedacinho e pegou alguma coisinha, tivesse juntando tudo, você tem ali as provas do que tava rolando, né? Não, e aí também seria muito uma questão de por exemplo, que nem, o zelador que pegou os dois sozinhos no banheiro, porque às vezes ela chamou ele porque não queria expor e queria dar uma bronca nele, e não sei o quê. Mas, novamente, né, são pequenas coisas que, gente, eu acredito, principalmente quando há uma violência dentro de uma estrutura e tudo mais, né, a gente vê como violência contra as crianças é um negócio que institucionalmente não é visto, né, gente, não é ligado. A pista final que a escola ignorou surgiu quando Mary, aí sim, contou à diretora Annie Johnson que estava sendo perseguida e assediada por um pai de um aluno. Durante essa conversa, a Mary mencionou casualmente que o homem se referia a Billy como seu namoradinho. Muitos dizem que o homem era um antigo pretendente que estava com ciúmes do novo interesse amoroso de Mary. Ai, olha, esse cara e o ex dela, o ex-marido, podiam, sei lá, tomar uns tapas também na cabeça, né? Não, e provavelmente, porque, assim, até quando eu li a primeira vez, eu falei, nossa, a diretora nem... Mas eu fiquei pensando, às vezes ela falou nisso e aí a diretora, nossa, que homem louco, né? Tá pensando que você tá tendo um caso com seu aluno, sabe? Sim, exato. Bom, além das provas concretas, corriam rumores entre o corpo docente sobre o relacionamento entre a professora e o aluno, que frequentemente passavam longas noites juntos sob o pretexto de trabalhar no anuário escolar. Gente, de verdade, como que não tinha fofoca nessa escola? Porra, mano! Porque, assim... Eu não vou relatar coisas graves, mas existiram, mas não vou relatar aqui, mas a minha vivência escolar. Mas, pô, o que mais tinha era fofoca, pô, entendeu? Sim. É porque era cidade pequena também, né? Todo mundo se conhece. Enfim. Pior ainda. O Billy alegou em seu processo que esses incidentes deveriam ter alertado as autoridades escolares e municipais sobre a verdadeira natureza do seu relacionamento com a Mary. Seu advogado, Cyrus Vance, disse que se alguém tivesse agido com base em suas suspeitas, a Mary estaria em outro lugar e Billy seria outra pessoa. E é isso, eu concordo com ele, porque assim, é responsabilidade da escola, né? O bem-estar da criança. Não importa se você acha que é uma denúncia infundada, você tem que investigar, justamente pra, então, você mostrar que a pessoa é inocente, né? Então, falharam com ele, realmente. O Vance também afirmou que a escola foi tomada por Mary, que ela tinha uma rédea solta na sala de aula, apesar dela frequentemente chegar atrasada e ter dificuldades para manter seus alunos sob controle, ou seja, né, quebrando a ideia de que ela era a professora perfeita. Ele citou um incidente em que 2 estavam estacionados como prova. Ele afirmou que, embora ninguém tenha relatado oficialmente o ocorrido à escola de Billy, o tenente Jim soube do ocorrido por meio de colegas e relatou os detalhes à sua esposa, que era agente de segurança escolar. Ela, por sua vez, contou a Ron Onk, chefe de segurança da Highline, mas ele presumiu que a polícia já havia feito o necessário e não repassou a informação para o diretor da escola. Gente... É sempre alguém achando que outra pessoa já fez o trabalho que tinha que fazer, né? Não vou me envolver com isso, né? Deixando de fazer seu próprio trabalho. Alguém que resolve isso aí, não sou eu, não. A negligência demonstrada pela escola e pela cidade na investigação do caso de Billy, argumentava o Vance, deixou o jovem completamente devastado. Ele era incapaz de manter o emprego porque as pessoas o reconheciam e o ridicularizavam como o garoto que certa vez dormiu com sua professora. Ele também já tinha sido hospitalizado e tratado por depressão. Ontem, eu procurando fotos do caso para fazer a arte do episódio, cara, tinha notícia recente, assim, né? Falando, o Billy, o que engravidou a professora dele. Tipo, ele sabe, ele é o agente do abuso, assim. Cara, como assim? Não, ele tinha 12 anos e foi abusado pela professora que, durante esse abuso, engravidou dele. Não é ele que, né, teve um relacionamento com ela e engravidou a professora. Então, assim, é absurdo, assim, como falavam dele, né? E até hoje. A própria Mary contribuiu para a lenta
recuperação do Vili, enviando-lhe fitas e bilhetes da prisão, implorando para que ele não juntasse ao processo movido por sua mãe, enquanto afirmava que ainda o amava e pedia que se casasse com ele. Ela enviou fitas com canções de amor do NSYNC do álbum Boyz II Men, com comentários infantis sobre sua franja. Pra mim, a Mary, nesse momento, que, novamente, ela é insegura e tudo mais... Gente, você está se envolvendo com uma criança, agora ele tá um adolescente, certo? Ela não é mais uma adolescente, né? Então, pra mim, também é muito... Primeiro, que ela... Lembra que ela casou obrigada, 19 anos era adulta, mas 19 anos, né, gente? A gente sabe que é uma fasezinha mais adolescente do que adulta. Sim. Então, ela não viveu, provavelmente, o que ela queria ter vivido naquela época. Uhum. Então, pra mim, é isso, sabe? Uma reprodução, uma emulação de algo que ela queria viver ainda, né? É, verdade. Por isso que ela é toda infantil com ele. Tipo, tem entrevistas que você vê... A maneira que ela se comporta não é de uma mulher de 35 anos, sei lá. Sabe? Uhum. Não é. Em um trecho da gravação, ela dizia que se a guarda dos 2 filhos for para a mãe dele, haveria um assassinato na família. Nossa, olha só, que coisa. Nossa, será que ela é agressiva? Pô. Mano, que absurdo. Sério, eu fico embasbacada nesse caso. Ai, olha. Especialistas que entrevistaram Vili, que também foi diagnosticado com dificuldade de aprendizagem, claro, né, gente, principalmente por tudo que aconteceu, afirmaram que ele não compreendia a natureza completa do abuso que sofreu. O advogado de defesa do Distrito Escolar Highline, Michael Patterson, negou que alguém da escola pudesse ter conhecimento do relacionamento que Mary e Vili tanto tentaram esconder. Ele afirmava que até o momento os dois tinham feito tudo o que podiam para ficarem juntos sem serem descobertos, e que o rapaz chegou a se esconder no armário da ex-professora quando as pessoas a visitavam após a prisão dela. Gente, segundo ele, a culpa era da mãe do menino por ignorar sinais óbvios, abusar dos filhos e permitir que Vili passasse a noite na casa de Mary. Um ponto. Quando fala abusar dos filhos é porque ela agredia as crianças. Mas nunca foi denunciado nem nada do tipo, porque é similar, vou dar um exemplo tosco e eu sei que é errado, mas tipo, nossos pais darem tapas quando a gente era criança. Sim, sim. Tá. Porque ela era sobrecarregada, né? Ela era mãe solo. Ela era uma mãe solo, tinha 3 filhos, entendeu? Uhum. Ela 4 filhos. 4 filhos, Ela não é uma pessoa branca, entendeu? Ela, tipo, e nos Estados Unidos a gente sabe como pessoas de outros países são tratadas até hoje, né? Então, ela tinha um estado de vulnerabilidade muito grande, né? Então, eu acho muito triste culpar a mãe nesse sentido. Obviamente, deveria ter dado uma desatenção, deveria ter desconfiado, né? Uhum. Mary, sim. Por exemplo, eu nunca deixaria, sabe? Passar a noite, né? Mas são situações, sabe? Sim. A maior culpada é a Mary. Né? Esse é um absurdo também. O advogado, não, a maior culpada é a mãe dele. Não, porra, é a abusadora, né? A predadora sexual, que é a Mary. Não, pelo amor de Deus. Ele também afirmou que ela, né, a mãe, era responsável pelo sofrimento emocional do menino, por pressioná-la a dar entrevistas à imprensa e lucrar com a exposição midiática. Isso de fato aconteceu. Por fim, ele afirmou que o Vili não era uma vítima inocente. Não. Cara, tu é advogado de uma escola e você tá culpabilizando uma vítima criança. Uma criança. Ele falou que tinha sido ele que cortejou a Mary, não o contrário. Nossa, mano. Assim, meia hora de tapa na cara de uma pessoa que fala essas coisas, assim, pelo amor de Deus. Ele destacava o fato do Vili ser muito precoce sexualmente e de um menino ter admitido que na 2ª série costumava ir debaixo das arquibancadas para espiar por baixo dos shorts das professoras. Não, isso é uma prova. Isso é uma prova que você é precoce sexual. Pelo amor de Deus. Desculpa aí, gente, me exaltei, mas é que, sabe? Não, é só curiosidade infantil e tudo mais, sabe? Sim. É errado? Pô, é errado, mas sabe? Embora condenasse a conduta dela, ele disse que o Vili simplesmente não teve força suficiente para dizer não, porque ele era uma criança! Porra! Nossa, mano, que pessoa odiosa esse cara. E ele é advogado da escola, do distrito escolar. Você é uma pessoa que odeia criança. E você é advogado do distrito escolar. Realmente, né? Ele tá ali pra defender o direito dos acionistas da escola, das escolas. Puta que pariu, mano. Olha aqui. Eu achei que eu não ia passar mais raiva ainda com esse caso. Pelo amor de Deus, cara. Eu achei que era só a Mary, que era uma pessoa horrorosa. Todo mundo em volta do Vili é uma pessoa horrorosa. Nossa, velho.
A advogada de defesa da cidade de Des Moines, a Anne Bremner, discordou da afirmação de Patterson de que o Willie foi o agressor, mas ela concordava que era impossível saber o que realmente estava acontecendo entre a Mary e o menino. Essa, né, teve um mínimo de humanidade essa pessoa aqui. Ela também afirmou que a polícia precisa trilhar uma linha tênue entre prevenção do crime e a proteção dos direitos constitucionais de um suspeito. Sim, porque eles não olharam isso, sabe? Enfim. Ela ressalta que o incidente no estacionamento da Marina não era um exemplo de negligência policial, mas sim demonstra que os policiais foram além do dever. Normalmente, nesses tipos de abordagem, os policiais têm apenas 20 minutos para provar que um crime ocorreu antes de serem obrigados a liberar o suspeito. Mas nesse caso, os policiais quebraram essa regra e levaram os dois para a delegacia por preocupação do bem-estar do menino. No entanto, eles ficaram de mãos atadas quando a mãe de Willie pediu que o entregassem a Mary. Eu entendo, mas eu acho que deveria ter falado pra escola. Sim. Entendeu? Porque eu entendo que é isso, né? Tipo, gente, pegamos os dois. A mãe disse que é pra continuar com a Mary, então deixa, né? Tipo, sim. Eles de fato não tinham o que fazer. A advogada também salientou que ninguém, nem mesmo a mãe do rapaz, sabia da verdadeira natureza do relacionamento deles. A polícia de Des Moines teve contato com os dois por menos de 2 horas, porque deveríamos ser responsabilizados, questionou ela. Então, por fim, ela destacou que o Willie sempre afirmou, antes de ele e sua mãe entrarem com o processo, que ele e Mary não tiveram relações sexuais até depois do incidente da Marina. Após um julgamento de 10 semanas, nenhuma indenização foi concedida. Isso também cai muito do negócio de precedente, né? Porque se eles, né, condenassem, ia abrir precedente para muitos processos. Então, às vezes, o juiz, eles acabam optando por rejeitar, né? E nesse caso eu entendo que talvez a questão dos policiais não terem pego faz até um sentido o que a advogada falou, mas o que o advogado da defesa da escola falou pra mim, não. Pra mim ali você tá comprovando que teve aquele crime. Exatamente. Você tá botando a responsabilidade na criança que foi abusada dentro da escola. A Mary foi libertada da prisão para um programa de colocação comunitária em 4 de agosto de 2004 e se registrou no dia seguinte no gabinete do xerife do condado de King como uma criminosa sexual de nível 2, que é risco médio, vitalício. É esse registro aí que eles têm. Porque lembra que antes ela tinha se colocado como nível 1. Né? Porque, né, tinha sido dada a chance pra ela de ser uma pessoa melhor, né? Mas ela não consegue não ser um pedaço de merda. Agora, a Mary tinha 42 anos. Ela se mantinha em silêncio sobre se planejava encontrar o ex-aluno. Que agora, né, o Willie tinha 21 anos, né? Ou seja, maior de idade. Não me permito pensar em estar com ele, disse Mary a uma emissora. Tivemos um relacionamento lindo e valorizo pelo que foi. Se eu pudesse, eu passava o episódio inteiro, o anterior ia se gritando, gente, no microfone. Só gritando, assim, é a minha reação pra toda essa história, que é tipo, só gritos. Após a libertação de Mary, Willie convenceu o tribunal a revogar a ordem de restrição contra ela. Mary e Willie se casaram em 20 de maio de 2005, na cidade de Woodville, Washington. Caminhões de transmissão via satélite, equipes de filmagem em espera e um helicóptero de notícias ficaram sobrevoando sobre o local. O Scott Stewart, que era o advogado e amigo da família, presidiu a cerimônia de 12 minutos, que contou com as filhas do casal, a Audrey, que estava com 8 anos, e a Alexis Georgia, de 7 anos, como daminhas de honra. A filha adolescente da Mary, a Mary Claire, foi madrinha de honra. O programa de televisão Entertainment Tonight teve acesso exclusivo ao casamento antecipadamente e as fotografias foram divulgadas por outros meios de comunicação. Ou seja, eles venderam o próprio casamento e a mídia comprou. Sim. A Mary disse que planejava ter outro filho e regressar à profissão de professora. Você não pode, porque você agora é criminosa sexual registrada. Não pode. Desgraça! Gente, que ódio. Indicou que, por lei, tinha permissão para lecionar em escolas privadas e faculdades comunistas, porque é um país de merda, né? Estados Unidos é uma várzea, não é um país, essa bodega. E é isso, né? Ela ia poder dar aula em escola privada. Ia ter gente, com certeza, contratando ela, viu? Não duvido. O Willie disse também na entrevista que ele saiu com outras pessoas enquanto sua nova esposa estava presa, mas agora isso não importa. A advogada Anne Bremer, que conheceu e se tornou amiga de Mary em 2002 durante o processo civil de Willie, né?
disse que Mary considerava seu relacionamento eterno e sem fim. De acordo com Anne, nada poderia separá-los. Ah, cara, como é que você é amigo de uma pessoa assim? Nunca. Eu julgo também quem continua amigo dela ou que virou amigo dela depois, assim. Juro, eu julgo demais. Em uma entrevista de 2006, à NBC News, Mary admitiu que sabia que seria errado deixar o relacionamento ir mais longe, mas disse que assim que o ano letivo terminou, ela e Billy cruzaram essa linha. Ela disse que não passou pela cabeça na época... Não, essa parte, gente, me deu revolta de uma maneira que, assim, eu gritei escrevendo. A Jéssica gritou. Sério, de madrugada. Vou até pegar um ar. Ela disse que não lhe passou pela cabeça na época que fazer sexo com Billy seria crime. Tem nem comentário, né, cara? Em uma entrevista posterior, ela afirmou. E aí eu gritei. Se alguém tivesse me dito que existe uma lei específica que diz que isso é crime, eu não saberia. Já disse isso várias vezes. Se alguém conhecesse a minha personalidade, só a ideia de que isso seria considerado um crime... É tipo aqueles vídeos de Red Pill, né, dizendo que não deveria existir idade de consentimento. Não, mas isso não era um crime que ninguém nunca me disse. Minha filha, você é uma professora infantil. É isso, né? Sem comentários. Não, e assim, ó, gente, lembra? Ela era uma professora infantil, família bem estruturada, a melhor aluna, certo? Uma família que vinha da política, ela não sabia. Coitadinha, ela não sabia que era crime abusar de um menino de 12 anos. No ano de 2011, o filho da Mary, que é um amigo... que é um ano mais novo que o Billy, tinha acabado de ter uma filha. A Mary com 48 e o Billy com 27 disseram em entrevista à TV que noticiava que eles seriam avós, que a Mary reconstruiu esses relacionamentos e é uma mãe e avó feliz. O Billy com 27 anos era avô, porque o coitado foi pai aos 13. E era avô do filho de um amigo dele de infância, né? Tem que lembrar isso. Tem essa ainda, né? Pelo amor de Deus. Que ódio, cara. Ela se apresentou como uma mulher realizada que justificava seu comportamento criminoso, alegando estar apaixonada. A Mary e o Billy celebraram seu 10º aniversário de casamento em 2015 com a famosa entrevistadora Barbara Walters, conversando com o casal. A Mary compartilhou posteriormente mais detalhes sobre o seu relacionamento com o canal NNI no documentário de 2 horas Mary Kay Le Tourneau, autobiografia, que foi ao ar no final de maio de 2018. Ainda em 2018, o casal concedeu uma entrevista que se tornou infame ao repórter Matt Doran, de um jornal da Austrália. Quando Doran questionou Mary sobre a natureza ilícita do início do relacionamento, ela se virou para Billy e perguntou: quem mandava? Quem era o chefe naquela época? Eu lembro dessa entrevista. Foi desse trecho. É desse trecho que eu conheci esse caso há muitos anos. Foi verdade. Após vários silêncios constrangedores, Billy finalmente disse: era ele quem tomava a iniciativa no relacionamento. Sim. E essa entrevista é bizarra porque, novamente, gente, ela tava o quê? Ela tava com uns 50 e poucos, quase 60 anos. 50 e poucos, E ela se comporta feito uma menininha. Uma adolescente, né? Ela é eterna adolescente. Entendeu? Novamente, gente, eu não tô sendo etarista, nem nada do tipo. Não, gente, realmente. É uma questão de comportamento. Por mais que eu tenha, por exemplo, eu tenho 35, tenha minhas atitudes infantis, meus gostos e tal, a gente sabe se comportar de determinadas maneiras, entendeu? E ela falando isso no meio de uma entrevista. Sim. Em 9 de maio de 2017, com quase 12 anos de casamento, né? Quase não, né? Após 12 anos de casamento, o Billy entrou com um pedido de separação de Mary. David Garrick, advogado e amigo de Mary, disse em entrevista a People: não me surpreende que eles tenham se casado, e não me surpreende nos dias de hoje que estejam se separando. Segundo uma entrevista que ele supostamente concedeu ao Radar Online na época, foi uma decisão financeira tomada pelo casal devido ao desejo dele de abrir um negócio de cannabis. Não é necessariamente o que você pensa. Quando você quer obter uma licença, eles fazem uma verificação de antecedentes de ambas as partes. Se eu decido participar, preciso de uma licença e preciso ser investigado, assim como minha esposa. Ela tem um passado, ela tem um histórico. E posteriormente ele retirou o pedido de divórcio. Em fevereiro de 2018, Billy foi preso
preso por dirigir embriagado e posteriormente colidiu com 2 carros em Burien, Washington. Quando a polícia chegou, ele estava supostamente desorientado e com a fala arrastada. Segundo relatos, a Mary chegou ao local do acidente e disse ao Willie para não fazer o teste do bafômetro sem a presença do seu advogado. Em abril de 2018, o Willie trabalhava em uma loja de materiais de construção e como DJ profissional, enquanto a Mary trabalhava como assistente jurídica. Um artigo na revista People citou uma fonte próxima e disse: eles sabem o que todos pensam sobre o relacionamento deles e não se importam. Na verdade, nunca se importaram. Os problemas que aconteceram foram há muito tempo. Eles são 2 adultos e estão vivendo suas vidas agora. Em agosto de 2019, a revista People noticiou: a separação de Mary Kay e Willie é definitiva, afirma a fonte. Está tudo separado. Eles não se odeiam, dizia a fonte, mas ambos estão ansiosos para seguir em frente com as suas vidas. E nessa época, gente, o que acontecia? Ele virou de fato DJ e ele era famoso. Por quê? Sim. Eles eram extremamente populares nos Estados Unidos. O canal Ian Arts, tipo, é gigante este canal, né? Sim. E quando eles fazem essas entrevistas e tudo mais, tinha gente que queria que eles tivessem um reality show, sabe, né? Pra mostrar o dia a dia deles, enfim, né? De viver como era. Que agora o assunto era, nossa, que legal, vocês têm um relacionamento mesmo com essa diferença de idade. E não era sobre isso, né? Enfim. E aí, por ele ser famoso, ele começou a sair muito como DJ, né? E dizia que, tipo, é isso, né? Ele fazia, inclusive, Noite das Professoras. Sim. Era uma das coisas que ele conseguia atrair público. A Mary, de 57 anos, e o Willie, de 35, frequentemente dormiam em quartos separados antes da separação. A intimidade havia acabado. Isso não quer dizer que eles não se amassem, mas não era mais como antes, dizia essa fonte. Essa fonte, anônima, que conhecia a Mary há anos, afirma que o casamento começou a deteriorar-se há vários anos, mas que o casal continuou a trabalhar na reconciliação. Eles finalizaram a separação legal em agosto de 2019. No início do casamento, o Willie disse que não era uma vítima e que não tinha vergonha do relacionamento. E de acordo com a revista People, em maio de 2020, uma fonte não identificada próxima a ele disse que ele vê as coisas com clareza agora e percebe que esse não era um relacionamento saudável desde o início. Aquele processo que eu tinha comentado, né, da pessoa entender ele tava que aconteceu. Ele tava com 27 anos. Quando eles terminam, ele está com 35 anos, sei lá, minha idade, por exemplo. Uhum. Certo? Ele não viveu a adolescência. Ele não viveu a juventude. Nada. Ele queria viver, entendeu? Sim. Bom, a Mary faleceu em 6 de julho de 2020 em sua casa, né, em Des Moines, em Washington, vítima de câncer coloretal. Ela tinha 58 anos. Nova, né? Mas é isso, sim, karma mesmo. Bem, não. Billy e sua família estavam presentes. Uma declaração conjunta foi feita pelas famílias de Fuller e Letourneau, né, a família de ambos, para sua morte. Em seu testamento, Mary deixou grande parte de seu patrimônio para o Billy. David Gerke, né, que é esse advogado que eu falei, né, no primeiro episódio, que ele apareceu várias vezes, disse: Billy voltou da Califórnia, abandonou a vida que levava lá, e nos últimos 2 meses de Mary, né, ele ficou do lado dela 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando dela. Então, sim, eles estavam divorciados, tinham suas brigas, mas sempre se amaram. Ponto. Tipo assim, pra mim não é amor, né? Ele foi coagido e enfim. Mas, obviamente, que depois de tantos anos, ele ia cuidar dela e tudo mais, né? Sim. Eles tinham um filho juntos também. Em setembro de 2021, o Billy foi preso novamente por suspeita de dirigir sob influência de álcool no condado de Snohomish, em Washington. Segundo a polícia estadual, ele dirigia de forma errática e quase colidiu com uma viatura da polícia de Seattle. O caso acabou sendo arquivado. E em novembro de 2022, ele se tornou pai pela 3ª vez com o nascimento de sua filha, Sofia. Ele mantém a identidade da mãe dela em segredo e não compartilha detalhes pessoais sobre sua filha caçula. Está mais do que certo, né? Porque depois de tudo que passou na vida, merece um pouco de descanso, né? E também essa mulher, eu acho, né? Ela também não ia querer estar aí nos holofotes e tal, depois de tudo que aconteceu. Ainda mais que até hoje sondam a vida dele, né, gente? Então, sim. O Billy disse que, né, depois disso lançaram um filme Mandy December, né? Então o Billy sentiu ofendido depois que Mandy December, o filme da Netflix de 2023, baseado, pelo menos em parte, em seu relacionamento, e questionou porque os cineastas não consultaram sobre o projeto. Ainda estou vivo e bem. Se tivessem entrado em contato comigo, poderíamos ter trabalhado juntos em uma obra-prima, disse Billy, de 40 anos.
Em vez disso, optaram por fazer uma cópia da minha história original. Estou ofendido com o projeto e com a falta de respeito que me foi demonstrada. Eu vivi uma história real e ainda estou vivendo. Eu concordo com ele, inclusive, porque, sabe, você vai fazer um filme baseado na história de uma pessoa, essa pessoa está viva, né? Ele é vítima de um abuso. Beleza, tu pode falar que não foi, que é o que eles vão falar, né? Vou falar melhor, mas não é, o foco não era a história deles, era um start. Mesmo assim, cara, você tá usando, todo mundo conhece a história dele. Todo mundo inclusive, só vai ver o filme porque é a história baseada na história deles, entendeu? Segundo o roteirista, o Sammy Birch, a história de Maryville serviu apenas como ponto de partida do filme. No entanto, os personagens interpretados, respectivamente, por Julianne Moore e Charles Melton, compartilham diversas semelhanças com o casal real. O diretor Todd Haynes declarou anteriormente a Rolling Stone que a equipe de produção do filme tomou a decisão consciente de não consultar o Billy devido a questões legais. Tipo, porque provavelmente se ele... A ordem deve ter vindo de cima, assim. Porque senão eles iam ter que pagar direitos autorais, pô, ia ser um rolo, mas, porra, faz o negócio certo. Não é como se a Netflix não tivesse dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Ai, tadinha, baixa é orçamento pequeno aqui, ó. Nós somos independentes, né? A gente tava fazendo aqui o filminho atrás de casa, com a Julianne Moore. Em setembro de 2023, a Georgia, que era a filha da Mary com o Billy, né, confirmou que ela estava grávida de seu primeiro filho, o que em breve faria de seu pai ser avô pela primeira vez. Ela disse que ele é muito atencioso e acompanhou ela em consultas médicas e ajudou ela a comprar itens para o bebê. E falou, eu sei que ele será o melhor avô do mundo. O Billy se tornou avô novamente quando a filha Audrey e seu noivo Ethan Porter tiveram o primeiro filho, um menino chamado Elias, em maio de 2025. Então, essa é a última notícia, né, que a gente teve em relação a ele. A gente vai fazer 1001 filminhos falando deste filme, né, May December, e um outro também, que é baseado também neste caso. Qual que é o nome do outro? Notas de um Escândalo, que é um filme britânico, e é com a Cate Blanchett, é de 2006. Então, se a gente não conseguir encontrar esse, não conseguir ver, vai ser sobre o May December. Se não, vai ser sobre os dois. Mas é isso, gente. Então, 100% certeza falaremos sobre o May December. Se a gente conseguir ver o outro, também falaremos sobre o outro. Mas é isso. Tem algo mais a acrescentar? Não, gente, só esse caso realmente me deixa muito revoltada por uma questão de... Esse menino foi revitimizado inúmeras vezes. E é levado como algo leve, porque ele era um menino. Como piada, como, objetivo de vida, nossa, que sonho. Sendo que, né, foi um abuso que ele sofreu ali que destruiu a vida dele, assim. Tudo bem que, hoje em dia ele é uma pessoa feliz, tem filhos, tem netos, né, mas isso, né, não merecia passar por tudo isso. É isso, gente. Isso. Não temos não temos mais nada, porque, né, falamos no episódio anterior. Isso. E fiquem atentos às nossas redes, que a gente vai avisando quando soltar, enfim. Isso, gente. Fiquem atentos. E logo mais sai mais videozinhos também pra vocês. Fechou? Então, fechou, gente. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.